Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com muita satisfação e alegria que estamos juntos aqui para apresentar aos irmãos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Para quem não me conhece, eu sou Célio Noronha, sou diácono da Igreja do Jardim Samambaia, juntamente com o nosso pastor Aldo Filho, e também sirvo na Escola Bíblica Dominical na classe dos adolescentes, servindo como professor. Para mim, é um motivo de muita alegria estarmos juntos para falar da Palavra de Deus. Aqui, a nossa 13ª lição, uma lição muito abençoada, ou seja, a lição toda do trimestre inteiro foi abençoada porque fala sobre a história da salvação. E por essa razão, estamos aqui para falar sobre a 13ª lição e compreendermos o que o Senhor Jesus ele tem para conosco, para nos dar, através das nossas vidas, dar a sua bênção para nós. Nós estamos aqui para falar sobre, olha só, as promessas bíblicas para os salvos. Esse é o título principal da nossa aula. As promessas bíblicas para os salvos. Que promessas são essas? São promessas que o Senhor deixou para nós. Ele deixou através dos seus escritos, através dos seus ensinamentos. E através da Bíblia Sagrada, através da nossa revista, nós vamos ver algumas dessas promessas para as nossas vidas. Portanto, eu quero convidar aos irmãos que têm a sua Bíblia na sua casa, na sua igreja, no seu carro, aonde você estiver ouvindo esse subsídio da Escola Bíblica Dominical, possa abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, versículo de 1 ao número 3, que nos informa sobre Jesus dizendo que ele ia ao Pai, estaria preparando lugar e voltaria outra vez para voltar e buscar o seu povo, para que onde ele estivesse, todos nós, melhor dizendo, estaríamos também. Essa é uma das promessas que o Senhor fez. Ele ia ao Pai, preparar um lugar e voltaria outra vez para buscar todo aquele que nele crê, todo aquele que está na sua presença e ele quer estar junto. Isso aí está escrito aqui no livro de João, capítulo 14, versículo do 1 ao número 3. Mas antes de nós começarmos a antemão a nossa aula, eu quero já deixar aqui um convite para você. Vamos orar ao Senhor, pedir ao que o Senhor venha nos orientar através dessa lição tão abençoada. Deus eterno, através do seu Filho amado Jesus, estamos aqui, Senhor Deus amado, para trazer essas informações da Tua Palavra. O ensinamento que vai, Deus amado, agregar na nossa fé, vai agregar na nossa vida espiritual, ajudando, Senhor Deus amado, aos professores e aos alunos adolescentes que estarão ouvindo e participando dessa aula tão abençoada. Damos graça ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos irmãos, a nossa mensagem principal aqui da Palavra do Senhor, dessa revista tão abençoada, ela está inserida aqui para que nós possamos ler e entender este texto áureo. Está dizendo da seguinte maneira: e que o próprio Cristo prometeu de dar a todos foi isto, a vida eterna. Esse é o texto principal, este é o texto áureo da nossa lição, que está inserido aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 25. E também, na nossa lição, temos objetivos de entender, compreender quais os objetivos dessa lição no dia de hoje, o que ela vai nos apresentar. Primeiro, para compreendermos, sabe o que? Olha só, o que é de verdade a prosperidade bíblica e entender quais são as principais bênçãos espirituais à disposição de todos os crentes. Enfim, conhecer as bênçãos celestiais. Por isso, nós estamos aqui para falar sobre essa ação importante, compreendermos o que de fato
é a prosperidade, as bênçãos espirituais e bênçãos celestiais. Por isso, todos os crentes, eles foram chamados por Jesus, escolhidos por Jesus. E aqui está algo muito principal. Deus, ele tem sempre algo maior para dar aos seus filhos. Você, professor, você, professora da Escola Bíblica Dominical, nós vamos aqui conversar, vamos entender o que de fato nós possamos passar para os nossos alunos adolescentes, que de fato são pessoas maravilhosas que estão aprendendo, estão absorvendo tudo o que vem para a sua vida. E o mais importante, terra fértil para nós plantarmos a palavra de Deus, para que ao seu tempo dê o seu fruto na estação certa. Os adolescentes, eles são na verdade jovens, né? Jovens adolescentes são na verdade pessoas muito ativas, inteligentíssimas, e eles precisam ser do melhor através da palavra de Deus, através dos ensinos. Por isso que estamos aqui para transmitir aos professores e aos alunos adolescentes o melhor da palavra de Deus. Porque é o seguinte, no mundo em que vivemos hoje, tem muitas coisas oferecendo aos adolescentes, oferecendo a muita gente, ou coisas que o mundo está oferecendo são coisas passageiras, são coisas vãs, mas a palavra de Deus, ela é permanente, ela é fiel e ela é eterna. Por isso, estamos aqui para falar sobre o que de fato é a prosperidade. O que de fato é a prosperidade para você, meu querido irmão? O que é a prosperidade bíblica? A palavra de Deus aqui na revista está nos informando algo muito importante. Ou seja, o Senhor Jesus prometeu bênçãos, mas essas bênçãos, essa prosperidade são para aqueles que são fiéis à sua palavra, que pessoas que são fiéis ao Senhor. Ou seja, a prosperidade bíblica é a prosperidade completa, ou seja, uma prosperidade de corpo, prosperidade de alma, prosperidade de espírito, na vida material, na vida em todo sentido. Porém, existe algo muito mais interessante. Tudo que o ser humano possa ter em Cristo Jesus aqui na terra, isso não vai deixar ele de não estar vivendo também os seus problemas do dia a dia, dificuldades, ou seja, as coisas que podem talvez deixá-lo entristecido. Porque aqui, na palavra de Deus, a ação principal, o que é a prosperidade, ela não é a ausência de problemas, mas ela é a confirmação de tudo que Deus ele prometeu através do seu Filho amado Jesus. Aqui dizendo que receberia 100 vezes mais nessa terra e também na outra vida. Aqui está essa informação na palavra de Deus. A prosperidade bíblica é uma vida contínua com Deus. É uma vida que tem Deus para assegurar. Por isso, e aqui mais adiante está informando para todos nós, irmãos, que essa informação ela foi até colocada de forma interessante quando no capítulo 5, no versículo 11 de Mateus, está escrito que mesmo servindo ao Senhor, haveria aqui as desaventuranças. Tem as bem-aventuranças e tem as desaventuranças, ou seja, aquelas coisas que estariam acontecendo aos seus servos. Nessa informação importantíssima, essas desaventuranças, Jesus vai sinalizar sobre a informação de perseguição. Mas você tendo prosperidade, você pode também ser perseguido. Você tendo prosperidade, você pode até mesmo ser acometido por doenças. Você tendo prosperidade, você pode passar por muitos problemas e lutas. Mas tudo isso, estando com Jesus, ainda você
eu e nós somos muitos, mas muitos prósperos, porque estamos arraigados, estamos ligados em Cristo Jesus. Prosperidade bíblica é isso, é você viver o melhor de Deus na sua vida, sendo obediente, sendo fiel, sabendo que Ele vai cuidar da sua vida, vai te proteger. Exemplos estão aqui. Quando o apóstolo Paulo também, ele se sentiu abandonado, está aqui em Timóteo, quando Timóteo também se sentiu aprisionado, perseguido, ou seja, essas informações estão aqui na Bíblia Sagrada sobre a questão do crente que quer viver prosperidade, mas não entende. Muitos deles vão dizer, olha, eu sou crente há muito tempo, eu sirvo a Deus, mas por que não tenho tal bênção? Mas o que Deus ele quer que você esteja vivendo, esteja entendendo, é que Ele é que cuida de você. Assim como o Senhor cuida de todos os pássaros, assim como o Senhor cuida do lírio do campo, Ele cuida de você. Prosperidade bíblica é entender que a sua vida, em todo um sentido, ela está nas mãos de Deus, é através de Jesus Cristo você estará sendo cuidado, ou seja, não tem do que reclamar, sendo suprido todas as suas necessidades. Esse é o primeiro tópico aqui da nossa lição, o tópico de bênçãos materiais, e nós vamos seguindo para que juntos possamos aprender o que é de fato outras bênçãos que o Senhor prometeu. Aqui na nossa lição, nós temos também chamada, no segundo tópico, as bênçãos espirituais. Essas bênçãos espirituais, ela está dividida de 3 maneiras, ou seja, na salvação, no batismo com o Espírito Santo e também com os dons espirituais. Então, no segundo tópico, nós vamos aprender, vamos entender o que de fato seja as bênçãos espirituais. Primeiro, a salvação. A salvação dada por Cristo Jesus. É um dom, a salvação que Ele nos concedeu por graça. E essa salvação, todo aquele que realmente entregar a sua vida a Ele, irá receber, porque o Senhor, Ele quer dar salvação, Ele quer salvar, Ele veio para salvar o mundo do pecado, Ele veio salvar o mundo da condenação. E quando um crente, você professor, você adolescente, quando vocês vão conversar na escola bíblica dominical, vocês podem dizer entre si, olha só, o que nós vamos entender sobre salvação? Salvação é algo muito mais além do que nós possamos imaginar. É algo milagroso, porque um crente salvo é algo espetacular. E a salvação vai trazer mudança de vida. Essa mudança de vida muda o comportamento, muda a maneira de falar, muda a maneira de se portar, muda todo o critério da vida daquela pessoa. Aquela pessoa que vivia escrava no pecado, quando a salvação ela chega na sua vida, o Senhor a resgata do pecado, a resgata do lamaçal do pecado e traz para uma nova vida. Por isso, a salvação, ela é de fato algo especial. A salvação, ela é uma dádiva de Deus. Por isso, o crente, ele recebe primeiro das bênçãos espirituais a sua salvação, a sua libertação. Está aqui na nossa lição. Estamos passando de forma assim para que os irmãos possam entender, porque estamos passando um subsídio dessa lição conhecida como as promessas das bênçãos para os salvos, ou seja, você, meu amado professor, você aluno, você professora, vocês podem conversar na escola dominical com seus alunos e explorá-los através de informações e troca de informações sobre o que eles entendem, sobre o que vocês entendem sobre
essas promessas. Por isso é muito importante que a gente venha buscar isso, entender o princípio da salvação. E o princípio da salvação, ele é o dom. Está escrito no livro de Efésios que a salvação, ela não vem por outra coisa, a não ser pelo um dom de Deus. Ela não vem pelas obras, mas é um dom de Deus. Mais adiante, também nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo, com o Espírito Santo. Ou seja, quando a pessoa ela recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador, confessou a Jesus e entendeu o princípio da salvação, essa pessoa vai buscar o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, ele é o Consolador, ele é o nosso ajudador, ele é aquele que vai nos ajudar no dia a dia. Por isso, através do Espírito Santo é que nós vamos ter uma vida melhorada, porque o Espírito Santo, ele é aquele que nos convence do juízo e da condenação. O Espírito Santo nos convence do pecado. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Por isso, você, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está ouvindo, vendo essa lição bíblica, uma lição tão importante, tão linda, tão maravilhosa, que fala de um dos princípios principais de todos os crentes, de entender, voltar para trás e entender, poxa vida, a salvação, ela é maravilhosa, aqui tem requisitos maravilhosos para que eu possa prosseguir e continuar vivendo uma vida com Deus. Por isso a salvação não é uma coisa comum, a salvação, ela é um dom, ela é maravilhosa. E pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele prometeu que estaria enviando o outro Consolador, o Espírito Santo. Então, é importante buscarmos o Espírito Santo para sermos cheios do Espírito Santo. Lembre bem, Jesus, quando ele foi subir aos céus, ele prometeu aos seus discípulos, aos seus, uma promessa dizendo: olha, vai vir o Espírito Santo, o outro Consolador, é o Consolador que vai estar com vocês, é o Consolador, o Espírito Santo, que vai lhe ajudar, e vocês vão estar cheios do Espírito. Lembrando que o povo ficou assentados no cenáculo, ali esperando a promessa do Espírito Santo. Lembrando isso, que no livro de Joel está escrito sobre essa promessa, que o Senhor estaria enviando o Espírito Santo, enchendo as pessoas. Você pode falar com seus alunos, amado professor. Você pode estar falando mais sobre a pessoa do Espírito Santo após a pessoa ser salva em Cristo Jesus, agora conhecendo o Espírito Santo no batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo não é somente o batismo em si, mas é uma capacitação espiritual. Ou seja, essa capacitação vai ajudar a pessoa a estar orando em espírito, orando no espírito, até mesmo nos dons que possa ter, dons de línguas. Ou seja, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai vivenciar algo maior, ou seja, vai se abrir às visões espirituais. Muitas das pessoas que buscam o Espírito Santo, elas terão dons maravilhosos, os quais nós vamos falar aqui sobre esses dons. Mas o Espírito Santo, ele é o carro-chefe que vai estar ajudando o crente, ajudando a estar firme na promessa do Senhor. Firme na promessa do Senhor, cheio do Espírito Santo, vivendo nesse mundo atual qual estamos vivendo. É só pela graça de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo que possamos suportar
todas as diversidades. Por isso, meu amado professor, meu aluno, minha aluna, enfim, todos que estão compartilhando e também interagindo nessa lição, vão entender e compreender o qual é maravilhoso a pessoa do Espírito Santo aqui nessa lição. Pois nesse trimestre inteiro nós falamos sobre a história da salvação. Estamos finalizando com algo muito especial sobre as promessas e as bênçãos, ou seja, estamos fechando essa lição com algo muito mais maravilhoso, muito mais surpreendente para nós, porque as promessas de Deus, elas não veio somente para ser promessas, mas são promessas que são bênçãos e elas estão atuantes nas nossas vidas. Adiante, nós vamos entender também os dons espirituais. Os dons espirituais, eles servem para quê? Os dons espirituais, eles servem para muitas coisas. Dentre elas, os dons espirituais, eles são divididos aqui, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 11, nós conhecemos 9 dons espirituais, os quais estão repartidos, ou seja, estão divididos em 3 categorias. Primeiro, os dons de revelação. Segundo, os dons de poder. E terceiro, os dons da elocução. Vamos agora para vocês entenderem quais são esses dons que estão caracterizados aqui. Primeiro, os dons de revelação, ele vai trazer o quê? O dom da palavra, da sabedoria, o dom da ciência e também do discernimento do Espírito. Isso é muito importante na igreja. Quando tem os dons espirituais, a igreja atua com os dons. E os dons são capacitações para que as pessoas possam entender o que o Espírito está realizando dentro da igreja, dentro da comunidade, dentro da vida de cada irmão. E por isso nós temos o quê? O dom da sabedoria. Esse dom da sabedoria é um dom maravilhoso. Ou seja, você pode ver, meu amado professor, os meus alunos, enfim, eu vou dizer para vocês algo interessante. Vocês podem ver que na igreja, até mesmo ver o que está aqui conosco, o nosso irmão Mateus nos ajudando, olha só, tem pessoas dentro da igreja que talvez ela não teve uma escolaridade ampla, mas se converteu, conheceu ao Senhor e, conhecendo ao Senhor, ela recebeu o dom da salvação e também recebeu os dons do Espírito através do batismo do Espírito Santo. E nesses dons, ela tem também dons maravilhosos e o dom da sabedoria. Aí você pode se perguntar, poxa vida, como que eu posso ver aquela irmã ou aquele irmão, mas eles talvez não tiveram faculdade, não tiveram ensinamentos mais apropriados, mas estão aqui na igreja, são servos de Deus aqui há muitos anos, mas são cheios do Espírito Santo e eles têm o dom da sabedoria, da palavra da sabedoria, sabendo falar em tempo oportuno, sabendo se conduzir de uma maneira agradável, falando em tempos oportunos e outra, melhor dizendo, falando palavras de sabedorias através de conselhos, e aí vai. Você pode ver que quando o Espírito Santo ele vai atuar na vida de uma pessoa, independentemente de quem seja ela, ele vai atuar porque ele quer trabalhar aonde há liberdade. E quando o crente, ele dar liberdade para o próprio Espírito Santo, ele atua de forma maravilhosa. E aqui também temos, olha só, o dom da ciência. O dom da ciência é um dom muito peculiar, um dom maravilhoso, o dom do conhecimento e também de discernir o Espírito, ou seja, o dom de discernir o Espírito. Na igreja, nós precisamos deste dom, de discernir o Espírito ou os Espíritos, porque precisamos de entender que na igreja pode haver
enganos, pode haver espíritos enganadores dentro da igreja. Mas quando a igreja, quando o crente salvo em Cristo Jesus, está entendendo que ele já tem a salvação, que ele já foi batizado e tem esses dons, ou seja, esse dom do discernimento vai ajudar a igreja a não estar caindo em coisas que vai denegrir a glória de Deus e que vai realmente manchar a presença de Deus. Então, a presença de Deus, ela é muito maravilhosa na igreja e na vida do crente. E quando o crente ele é cheio do Espírito Santo, ele começa a discernir os espíritos. Por isso, é importante ter esse dom, o dom da revelação. Esses três aqui estão nas características do dom da revelação. Por isso, é muito importante buscar os dons espirituais com zelo. E mais adiante, temos o dom de poder. Qual é o dom de poder? Aqui na nossa revista está dizendo, primeiro, o dom de poder é o dom da fé. A fé, ela é primordial para a vida de qualquer pessoa que serve a Deus. A fé, ela é um fundamento de tudo. Por isso que quando estamos vivendo na palavra do Senhor, estamos pregando a palavra do Senhor, vivemos o evangelho da palavra do Senhor, isso veio pela fé. A Bíblia nos informa que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando o crente ouve a palavra de Deus, ele tem a fé. E quando ele tem essa fé, ela é um firme fundamento das coisas que não se veem, mas aprova todas elas. Então, ou seja, aquilo que o homem não viu, não subiu no coração e também os seus ouvidos não ouviram, são as coisas que Deus preparou para todos aqueles que Ele ama. Ou seja, então o crente, quando ele entende o fundamento da fé, quando ele entende o fundamento, ele está entendendo o fundamento do poder, porque a palavra do Senhor é poder, o evangelho do Senhor, ela é boa nova, mas a palavra do Senhor é poder. Então, primeiro vem o poder maravilhoso através da fé, porque através da fé você pode orar, o enfermo pode ficar curado, você pode expulsar os demônios, tudo isso através da fé, pelos dons do poder. Mais adiante também temos os dons de curar. Como estamos dizendo, o dom de curar, um dom maravilhoso de você colocar a mão sobre o enfermo e ele ficar curado. E também, finalizando aqui, olha só, o dom de operação de maravilhas. Olha só, isso é maravilhoso. Sabe o que é o dom de operar maravilhas? Vamos dar um exemplo bem simples assim. Suponhamos que alguém está com a mão mirrada, uma mão torta, ou seja, essa mão está torta. Alguém ora, não acontece nada. Mas nos dons de operar maravilhas, essa mão ela pode voltar e funcionar normalmente. Dons de maravilhas vai além dos dons de milagres, vai além do milagre. É algo extraordinário. E nessa lição, essas promessas estão para todos nós. Por isso que devemos estar atentos nessas promessas que Deus nos deu. São capacidade que o Senhor nos deu através do seu Espírito Santo. E também tem os dons da elocução, ou seja, dom de profecia, também variedade de línguas e interpretação de línguas. Isso é importante também na igreja. Aí você começa a entender como os crentes entendem o trabalhar de Deus com todos esses dons. Eles vão entendendo, vão exercendo e vão praticando, e o Espírito Santo vai atuando e vai ajudando a todos aqueles que querem ter esses dons. Por isso, é importante pedir ao Senhor esses dons, pois esses dons ajudam na obra do Senhor. Aqui mais adiante, em Romanos, nós vamos entender também sobre outros dons
que nós podemos classificar como anunciar a mensagem do Senhor, o seu serviço, o seu ensino, trazer ânimo e repartir liderança e ajudar os outros. Ou seja, são comportamentos que estão inseridos aqui. E esses são os dons que a igreja também precisa estar atuando. Professor da escola dominical, aluno e aluna, professor, professora, eu quero que vocês possam estar enfatizando isso aqui, que isso aqui é muito importante. Esses são os dons maravilhosos que são distribuídos pelo Espírito Santo também, de anunciar a mensagem de Deus. Ou seja, estamos aqui anunciando a mensagem de Deus através do ensino da palavra pela escola bíblica dominical da classe dos adolescentes. Estamos aqui também servindo. Servir é estar atuando na obra do Senhor de forma voluntária. Como está aqui conosco o nosso irmão Mateus, ele veio aqui nos ajudar, ele servindo a Deus. Isso aqui também é um culto. Em qualquer momento que você está servindo, você está cultuando a Deus. E outra, ensinando uns aos outros, ajudando uns aos outros e repartir. O que nós possamos repartir? Podemos repartir muitas coisas, através de coisas, por exemplo, através de mantimentos, repartir conhecimentos, repartir tudo aquilo que temos de bom. O salmista Davi disse: "O meu coração ferve com palavras boas." Ou seja, tudo que você tem de bom através dos dons do Espírito Santo, você pode repartir através da oração, através do ensino, através de aconselhamento, de tudo aquilo que você possa ofertar ao Senhor através da sua vida. Isso é o repartir. Liderança. Liderança fala de como você deve liderar, ou melhor dizendo, como você deve conduzir. Você primeiro tem que entender que liderança começa em primeiro, em você, em mim. A nossa liderança começa com um dos maiores princípios bíblicos para nós, conhecido como vamos dizer assim, dom principal do domínio próprio. Quando você tem domínio próprio, você já começa a ser o seu primeiro líder. Mas o nosso primeiro líder mesmo é o nosso Senhor. E sobre a sua liderança, nós vamos entender como podemos liderar. Aqui, domínio próprio já é um dos princípios de liderança. E quando você vai liderar, vai ajudar, vai delegar alguma ação, você vai com espírito de mansidão. Por isso, para todos os jovens, para todos os nossos irmãos que estão nos assistindo, esse é um dom maravilhoso. Atendendo mais a nossa lição, isso aqui é um subsídio só para os irmãos terem base do que estamos falando, do que a nossa lição ela está nos dizendo. Agora, nós estamos chegando aqui no tópico de número 3, chamado As Bênçãos Celestiais. As bênçãos celestiais é o complemento de tudo aquilo que nós vivemos aqui na terra. Quais são as bênçãos, olha só, celestiais? Essas bênçãos celestiais é aquilo que o Senhor nos prometeu desde o princípio da nossa fé. Está aqui no livro de João, capítulo 14, de número 1 ao número 3, está dizendo de uma forma muito clara que o Senhor foi preparar lugar e Ele voltaria outra vez para nos levar. E nos levando, Ele queria estar conosco. Ele está dizendo, aonde eu estiver, vocês vão estar também. Por isso, essa é uma das promessas. E essa promessa maravilhosa que o Senhor tem nos dado para que nós possamos ter a bênção celestiais. Ou seja, teremos participação na árvore da vida. Teremos um novo nome, uma pedrinha com um novo nome. Teremos bênçãos celestiais em classificação de quando vamos chegar lá no céu. Vamos participar da ceia no céu. Ou seja, tudo isso que está aqui está inserido naquilo que Ele prometeu.
cear conosco, naquilo que Ele prometeu dar um novo nome, naquilo que Ele prometeu mostrar tudo, os seus mistérios, através daquilo que o meu olho não viu, o seu ouvido não ouviu, não subiu ao nosso coração, mas está muito além, pois o Senhor foi preparar um lugar. Esse lugar, ele é maravilhoso, ele é chamado céu. Esse lugar é o lugar aonde haverá descanso, aonde o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, aonde vamos viver uma vida diferenciadas em um corpo incorruptível, uma vida onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais preocupação, não vamos sentir frio, não vamos sentir calor, não vamos ter problemas, porque tudo se passou. É tudo novo. Por isso, um dom maravilhoso do Senhor para nós, através da sua bênção, é que nós estejamos com Ele eternamente. Para concluir essa minha participação aqui dessa lição tão maravilhosa, tão linda, tão rica, cheia de informações, essa conclusão eu quero concluir dizendo para você: fique firme na promessa de Jesus. Fique firme na promessa do Senhor. As bênçãos que você precisa, Ele tem para você. Mas Ele quer que você tenha também as bênçãos espirituais para alcançar as bênçãos celestiais. Por isso, quando obedecemos ao Senhor, quando estamos desenvolvendo a nossa vida na sua presença, sabemos que naquele dia vamos ser chamados, vamos entrar pelas portas e vamos viver as promessas de Deus. A história da salvação, de tudo que você, professor, você, professora, você, aluno da nossa classe dos adolescentes, viveram esse trimestre inteiro, entenderam tudo o que foi dito. Aqui nós vamos finalizar dizendo: valeu a pena ser salvo em Cristo Jesus, valeu a pena entender o princípio da salvação, valeu a pena realmente conhecer a palavra do Senhor. Tudo que nós estamos passando de informação da palavra do Senhor ainda é muito pouco, porque é muito profundo, é muito maravilhoso nós conhecermos a palavra do Senhor, e ela é o nosso baluarte, ela é a nossa fortaleza. A palavra do Senhor nos ajuda a viver dia após dia. Quando vêm as dificuldades, quando vêm os problemas, quando vêm as lutas, quando vêm as enfermidades, possamos dizer: eu estou em Cristo Jesus e eu sei o que Ele me prometeu através da salvação, uma vida transformada, uma vida regenerada e uma vida abençoada. Meus queridos irmãos, essa foi a nossa lição, esse subsídio, de forma simples, mais clara e objetiva, para que o senhor professor, senhora professora, os alunos da classe dos adolescentes possam absorver e entender o que o Senhor tem para nós. Meu muito obrigado a todos vocês. Que Deus venha abençoá-los de uma forma especial. Que a aula que você vai estar compartilhando com seus alunos possa ser uma aula maravilhosa. E juntos com os nossos adolescentes possamos estar agariando outros adolescentes para que juntos possamos viver as experiências e as bênçãos do eterno Deus. Muito obrigado, eu quero orar, finalizando essa minha participação. Eterno Deus poderoso, a Ti damos graça por esse momento e por tudo que o Senhor nos trouxe através da informação da Tua palavra, que possamos vivê-la até o dia da redenção. Nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Meu muito obrigado ao meu pastor Aldo Filho, lá do Jardim Samambaia, que me confiou essa experiência aqui, e também ao presbítero Roberli, enfim, a todos os superintendentes em geral da Escola Bíblica Dominical do nosso ministério aqui em Jundiaí. Meu muito obrigado, Deus abençoe e fiquem todos com a paz do Senhor.